Sabe aquela sensação de que, com o tempo, a gordura começa a se concentrar mais na barriga? Pois é, isso é super comum, principalmente na menopausa. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender a fundo a relação entre o jejum intermitente e um tipo específico de gordura, a visceral. Será que essa estratégia funciona mesmo? Bom, vamos mergulhar na ciência para descobrir. Para a gente organizar as ideias, nosso papo vai seguir um caminho bem simples. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal de gordura visceral. Depois, por que ela parece, digamos, gostar mais da gente durante a menopausa. Aí a gente entra no jejum intermitente como uma estratégia e, claro, o que a ciência tem a dizer sobre tudo isso. E no final, a gente fecha com uma conclusão. Afinal, é uma ferramenta válida ou não? Então, vamos começar pelo começo, né? O nosso desafio principal, a gordura visceral. O que é isso exatamente e por que todo mundo fala tanto dela? Olha, essa é uma queixa clássica, super comum. Muita gente sente isso na pele. Com o passar dos anos, e principalmente no climatério, parece que o corpo muda as regras do jogo, né? A distribuição de gordura se altera e pronto, ela resolve se instalar bem na região da barriga. E aqui está o pulo do gato. A gente não está falando daquela gordura mais superficial, sabe? Aquela que dá para pegar. Não. A gordura visceral é outra história. Ela é mais profunda, fica lá dentro, abraçando os nossos órgãos vitais. E é isso que a torna bem mais preocupante. Isso mesmo. A gordura subcutânea é a que fica logo abaixo da pele. Já a visceral, essa se instala em volta do fígado, do pâncreas, dos intestinos. E o grande problema é que ela não fica ali quieta, não. Ela é metabolicamente ativa, o que significa que ela produz substâncias que podem bagunçar o corpo e aumentar o risco de várias doenças. E para ter uma ideia do impacto disso, durante o climatério, a chance de ter um excesso de gordura visceral pode, pasmem, aumentar em até 5 vezes. 5 vezes. É um número que assusta um pouco, né? E com certeza faz a gente querer entender melhor o que está acontecendo. Ok. Mas por quê? Por que bem nessa fase da vida? A resposta, como quase tudo nessa fase, está nos nossos hormônios. Vamos dar uma olhada em como essa engrenagem funciona. Pensa num efeito dominó. A primeira peça que cai é o estrogênio. Os níveis dele despencam. Essa queda já empurra a próxima peça. O metabolismo muda. E a última peça a cair? O corpo passa a preferir guardar a gordura bem ali, na barriga. É uma cascata de eventos. É que o estrogênio meio que age como um guarda de trânsito da gordura. Na fase reprodutiva, ele manda a gordura se acumular mais nos quadris e coxas. Mas quando os níveis de estrogênio caem, esse guarda some e o trânsito vira uma bagunça. A gordura então pega o caminho mais fácil e vai direto para o abdômen. Bom, diante desse cenário, uma estratégia começou a ganhar muita força: o jejum intermitente. A grande pergunta é, será que ele pode ser uma chave para ajudar a lidar com esse acúmulo de gordura? A ideia por trás do jejum intermitente é, na verdade, bem simples, mas poderosa. A gente para de pensar só no que comer e passa a prestar atenção em quando comer. É basicamente um ciclo, um plano onde se alterna períodos em que se come normalmente com períodos de jejum voluntário. E existem vários jeitos de fazer isso, né? Os mais famosos são o método 16/8, onde a pessoa tem uma janela de 8 horas para comer e fica 16 horas em jejum, e tem também o jejum em dias alternados. O ponto mais importante aqui é que não é sobre passar fome, de jeito nenhum. É sobre organizar os horários das refeições de um jeito inteligente. Tá bom, a teoria é interessante, mas e na prática? Funciona mesmo? E mais importante, funciona para esse alvo específico que é a gordura visceral na pós-menopausa? Agora a gente vai pro vamos ver, né? O que a ciência realmente descobriu sobre isso. Olha só que interessante essa tabela. Ela mostra o que 3 estudos bem importantes descobriram. Um de 2017 viu que mulheres na pós-menopausa perdiam mais peso no geral. Aí veio um de 2021 e disse, não vimos muita diferença. Mais um estudo de 2022, esse trouxe uma informação crucial. Ele mostrou que a perda de peso total era parecida entre os grupos, mas a gordura visceral, essa sim, diminuiu mais nas mulheres na pós-menopausa. É um detalhe que faz toda a diferença. E essa frase aqui resume tudo, é o ponto-chave da nossa conversa. A massa de gordura visceral diminuiu mais nas mulheres na pós-menopausa. O que isso quer dizer? Que talvez o jejum intermitente não seja superior para perder peso na balança de forma geral, mas ele parece ter um alvo específico, um benefício direcionado para aquele tipo de gordura que mais preocupa nessa fase da vida. Certo. Depois de olhar tudo isso, a gente chega na hora da conclusão. Afinal, qual é o veredito?
O jejum intermitente é ou não é uma ferramenta que vale a pena considerar? Bom, no fim das contas, o que a gente pode dizer é o seguinte: o jejum intermitente pode sim ser uma estratégia válida para perda de peso. Não é milagre, não é superior a outras dietas para perder peso no geral. Mas, e esse é um grande mas, as evidências mais recentes sugerem que ele pode ser especialmente bom para reduzir a gordura visceral em mulheres na pós-menopausa. Claro, a ciência não para e mais estudos são necessários. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Se a gente pensar em todas as mudanças que acontecem no corpo durante a menopausa, será que o jejum intermitente não poderia ser uma peça que faltava no quebra-cabeça de um plano de bem-estar? Lógico, sempre junto com uma alimentação equilibrada e exercícios. Não é a única solução, mas parece ser mais uma ferramenta bem poderosa para a gente ter na mão.